Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É uma alegria estar com os irmãos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que a presença dele é real aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus por isso. Convido aqueles que puderem ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura no livro de Isaías, no capítulo de número 6, se não me engano. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos encontram o texto da palavra, eu quero louvar o nome do Senhor. Ele está presente aqui no nosso meio. Aleluia. Bendizer o nome dele, agradecer a oportunidade, pela vida, né? O fôlego de vida. Estamos aqui de pé na presença do Senhor, né? Temos uma palavra da parte dele. Glória a Jesus. Agradecer o pastor Will também por essa oportunidade. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Isaías 6. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não vejam, a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Pode sentar dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já tenho aqui, porção dobrada. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui do profeta Isaías, né? O profeta Isaías, ele é classificado, né, entre os estudiosos da palavra de Deus como um profeta maior, né? E nós explicamos muito isso quando nós temos os nossos cultos de família cristã. Nós temos estudado bastante na casa do Paulinho, inclusive, né, Paulinho? E temos tido uma bênção, aprendendo cada etapa, né, do processo ali da santificação do povo de Israel, os reis que Israel teve, né, Judá. E a gente está indo um após o outro, compreendendo bem a palavra de Deus, né? E esse momento aqui foi um momento da conversão de Isaías, ou do chamado dele, um marco do chamado de Isaías. Então ele é chamado de profeta maior pela extensão, na verdade, do trabalho de Isaías, né? Nós temos aí 66 capítulos
né, do livro de Isaías. Alguns dizem que é como se fosse uma mini Bíblia. A Bíblia completa desde Gênesis até Apocalipse são 66 livros. E há estudos que fazem a relação de cada capítulo do livro de Isaías com cada livro da Bíblia. Então é muito interessante, é um profeta que a gente tem que ter um olhar mais direcionado, uma profundidade maior. Ele é o profeta que mais falou do advento da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo, né? Então ele dá detalhes ali da sua profecia. E meus irmãos, esse profeta, ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, né? Esse marco aqui foi 740 anos antes de Cristo, foi o marco do chamado dele. E nós vemos que ele inicia ali o texto no capítulo 6, dizendo assim, olha: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte. Então, há um marco histórico ali, né? O rei Uzias, ele foi um rei da tribo de Judá, né? Nós sabemos que naquela época, o reino de Israel, que nós vemos hoje geopoliticamente Israel, ele não era completo, ele era dividido. Havia o reino do norte, que se chamava Israel, tinha capital em Samaria, e o reino do sul, que se chamava Judá, e tinha capital em Jerusalém, né? Hoje, Israel tem a sua capital, pelo menos eles querem que a capital deles seja em Jerusalém, mas muitas partes do mundo ainda não aceitam isso. Mas ali o rei Uzias, ele foi um rei que, na boa parte do seu reinado, e foram 52 anos de reinado, foi um reinado longo, foi um rei que ele começou muito bem. Ele começou fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor. Israel viveu nesse período, um período de grande prosperidade, tanto prosperidade material, espiritual e do campo de vista militar também. Ele era um rei que ele desenvolvia tecnologias militares. Isso era muito importante para a época, não só para a época, né? A gente vê hoje o quanto que Israel se prepara para se defender, né, dos grandes inimigos que estão ao redor de Israel, tem aqueles domos. Então, ele era um homem que o povo se sentia seguro, né? Estava seguro, porque era um rei próspero, um rei que ele obedecia à voz do Senhor, né? Sempre Judá sempre teve profetas, né, que traziam as mensagens da parte de Deus. Só que num período ele foi muito bem, mas depois a questão da prosperidade, muitas vezes, né, para o homem é uma grande dificuldade do homem lidar com muita prosperidade, porque isso às vezes sobe ao coração do homem e às vezes pode trazer um orgulho em seu coração. E nós sabemos daquela sequência, né, de trilogia, né? A prosperidade, o orgulho e a queda. Então, durante o reinado ali dele, no finalzinho ele já começou a se achar muita coisa, né? E ele pegou, entrou no templo, e nós sabemos que cada um tinha suas funções. Ele era rei de Israel, né? E tinha as ações dos sacerdotes. Ele entrou no templo e queria queimar incenso, que eram atividades plenas do sacerdócio. E ele como que desrespeitou essa parte, e foi só um detalhe ali das coisas que começaram a vir a partir do orgulho que subiu no coração do rei Uzias, né? Então, no final da carreira dele, ele já foi acometido de lepra. Ele passou os últimos dias dele ali isolado, né? E até que veio aquele marco da morte dele. E a questão do que estava acontecendo naquele ambiente em Israel, o rei da Síria, ele estava se engrandecendo muito e estava, conquistando, né? Hoje a gente vê também muitos líderes de nações que querem conquistar outras nações. Isso é comum para nós, a gente ouvir isso, né? Até nos tempos de hoje. E existia aquela sombra desse rei da Síria que já tinha chegado no norte, estava pertinho, né, deles, e havia uma grande preocupação. E o que nós vemos é o seguinte: o Isaías, ele era um jovem nesse momento aqui, e ele era um jovem que tinha, muito provavelmente, ele vinha de uma família nobre, né? A Bíblia não é clara nisso, mas alguns estudos hebraicos, né, o Midrash e o Talmud, dizem que Isaías era sobrinho de Uzias. Então ele era um rapaz que tinha um acesso muito grande ali no reinado, né, no reinado de Israel. Ele tinha acesso a tudo. Imagina uma pessoa que tinha uma boa condição social, né, uma boa família, e
tudo estava certo, o reino era bom, o reino estava próspero, né? Bem protegido, e de repente o rei morre. Então ele teve uma perda muito grande, né? A perda de um rei, a perda de um familiar dele, próximo, né? E aquela situação de instabilidade. Os irmãos já perceberam? Já tiveram uma sensação de instabilidade? O que será que vai acontecer? Né? As notícias aí, né? O inimigo está cercando a gente aqui. A gente tinha um rei que a gente confiava nele, né? E de repente não tem mais o rei. O trono da terra estava vazio. Mas nesse momento, meus irmãos, sabe o que Isaías faz? Ele vai ao templo. Ele vai ao templo. E eu vou chamar a atenção de vocês para cá, porque nesse momento que nós escrevemos aqui no capítulo 6, se desenvolveu um culto. E nós estamos exatamente aqui reunidos em um culto. Então o conteúdo das coisas que passam nesse capítulo que nós lemos é o desenrolar de um culto a Deus. E Isaías teve uma grande experiência com Deus nesse momento aqui. Num momento de instabilidade, num momento de crise, num momento de incertezas, né? Devido ao pecado, a corrupção já estava aflorando ali. Roubos, violência, morte, todos os dias acontecendo. Instabilidade, né? Mas aí nós pedimos para os irmãos prestarem atenção, porque exatamente aquilo que aconteceu no templo é o que está acontecendo no nosso local aqui nesse momento. Por isso que, meus irmãos, a reverência no culto é algo extremamente importante, porque a autoridade máxima está aqui presente. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento ele apareceu ali para Isaías, no momento que Isaías estava com problemas sérios. E muitas vezes esses momentos de perda e de crises são os momentos muito precisos e necessários, muitas vezes, para o homem ter um encontro com Deus. Os irmãos sabiam? Um encontro com Deus. Não desperdice esse momento de encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Não desperdice isso, né? Não desperdice, não se distraia com nada. É muito comum, muitas vezes, a gente vê no culto as pessoas buscando uma informação no celular, uma mensagem que chegou, talvez alguém que está passando ali do lado, né? E é uma distração para que você não tenha essa experiência, que talvez seja a tua última experiência, a tua última oportunidade com Deus. Então nós vemos aqui, olha, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus irmãos, Isaías estava apavorado, Isaías estava agitado, Isaías estava inseguro, o povo de Israel estava agitado, estava inseguro, e Deus estava assentado no trono. Deus nunca esteve desesperado com a situação do homem. Nada do que acontece nas nossas vidas, por mais difícil para nós, que a gente olha, a gente não consegue enxergar uma saída. Deus está tranquilo, porque Deus tem a solução para os nossos problemas. E Ele está presente, né? Deus não estava inquieto, assim, tipo, e agora o que eu vou fazer? Uzias morreu, né? Como é que eu vou fazer para salvar Israel? Como é que eu vou fazer para salvar Judá? Deus não está assim. Deus não está desesperado. E a cena que nós vemos aqui é que Ele está sentado no trono, e o trono representa o poder, representa o controle e o domínio. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos que o rei aqui morreu, né? É necessário que o rei desse mundo morra, para que a gente encontre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O rei desse mundo, que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, né, nas coisas dessa vida, precisa morrer para você. Essa segurança que você acha que você tem, baseado nas coisas dessa vida, precisa morrer, para que você tenha esse encontro com o Senhor. Então nós vemos ali, meus irmãos, que ele estava sentado no trono, o reino aqui da terra estava vazio, mas o reino está habitado por Deus, e Ele está controlando todas as coisas. Ele sabia da necessidade, às vezes, dos dias ter morrido, e do momento que ele ia ter com Israel, através do profeta. E nós vemos aqui, ó, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
a santidade, a majestade do Senhor. Então, os irmãos já viram, né, os reis quando se vestem naquele momento de gala, né? Já viram através, às vezes, até de casamentos do rei da Inglaterra, né? Aquela pompa toda, aquelas vestes. Então, imagina que o rei dos reis, as vestes dele tomam conta totalmente aqui do templo. E uma grande fumaça também tomou conta do lugar. Tudo isso fala da presença de Deus, neste lugar. E aí a palavra fala que os serafins estavam por cima deles. Então deixa eu explicar para vocês quem são os serafins. Os serafins são seres celestiais criados por Deus. São uma categoria de anjos superior que eles assistem ao redor do trono de Deus. Serafins no original do hebraico significa seres ardentes. Seres ardentes. Então eles estão ali ao redor. E Isaías descreve a visão que ele teve. Meus irmãos, nós falamos que isso está acontecendo aqui, né? Muitas vezes o Senhor pode liberar para um de nós essa visão celestial, porque Deus, ele abaixa os seus céus para que esteja aqui habitando conosco. E esses seres celestiais, esses serafins, eles são descritos como com 6 asas. 2 asas eles cobriam os olhos, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 asas eles voavam. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Você pensa que não está acontecendo nada aqui, né? Mas os anjos estão voando aqui. Eles estão assistindo diante do Senhor, que é um fogo ardente. E o movimentar das asas dos anjos, ele faz ao derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos cobertos aqui com o Espírito Santo de Deus. Nenhuma potestade, nenhuma malignidade tem domínio e poder sobre a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. Meus irmãos, essa foi a primeira fase, né, desse encontro de Isaías com Deus. Nós estamos tendo aqui esse encontro. E a segunda etapa, nós vemos aqui o seguinte, que quando Isaías se deu conta que ele estava vendo Deus, ele temeu. Ele falou: ai de mim, na minha versão diz o seguinte: estou perdido. Em outras versões diz o seguinte: estou perecendo, estou morrendo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha aprendido que nenhum homem pode ver a Deus sem morrer. Isso nós vemos ali no livro de Êxodos. Nós estávamos até conversando um dia com a irmã, né? Nós estávamos aqui na aula da Escola Bíblica Dominical, falando ali sobre corpo, né? Corpo de Cristo, a igreja e tudo. E essa questão de ver a Deus. É possível o homem ver a Deus? É possível o homem ver a Deus? E nós vemos, né, na palavra de Deus, na Bíblia, é recorrente pessoas que tiveram um contato que nós chamamos na teologia de teofania. São manifestações de Deus para o homem. Então nós vimos em várias etapas. Isso não é novidade na palavra de Deus. Adão e Eva estavam no Éden e Deus visitava Adão e Eva no final do dia. A palavra diz que quando eles pecaram, eles ouviram a voz de Deus. Não fala que eles tinham visto Deus. Eles ouviram a voz de Deus e sabiam da presença de Deus. Nós estamos ouvindo aqui a voz de Deus e sentimos a presença do Senhor porque Ele está aqui nesse lugar. Abraão foi um que diz muitas vezes na palavra que Abraão viu Deus. E uma vez ele estava ali na sua tenda, ali quando o sol estava mais forte, ele estava sentado na tenda e Jeová apareceu para ele. Jeová, quando aparece o Senhor com caixas altas, né? É Jeová. Jeová estava ali, quando ele abriu os olhos e olhou, ele viu 3 homens, falando ali da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então há muitas situações em que o homem pode ter contato com a presença ou com algum atributo de Deus. Moisés, ele viu Deus numa sarça ardente, né? E Deus, nós sabemos que é um fogo consumidor, né? A sarça ardente, que é um galho, um graveto que pega fogo no deserto, só que no deserto ele pega fogo e vira pó. Mas aquela sarça ardente, ela era constante, ela não consumia a madeira. Então nós temos ali a presença do Senhor, e ele pensou assim: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus irmãos, é a nossa característica, a nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Como é que nós podemos estar na presença de Deus? Se a gente morreria, se não fosse a misericórdia de Deus, nós morreríamos.
Mas aí veio a providência da onde? Do próprio Deus. Não algo que Isaías tenha feito para se santificar. Mas a palavra diz que Isaías viu que do altar, né? O altar era o lugar onde era feito o sacrifício queimado, né? A oferta que é chamada de holocausto. E daquela brasa que saía do altar, o anjo foi lá e pegou essa brasa com uma tenaz ou com uma pinça, e voando foi até Isaías e tocou nos lábios dele. Sabe o que foi isso? E o anjo falou assim: olha, eu estou tocando com essa brasa nos teus lábios, porque o teu pecado foi perdoado, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos estar diante do Senhor na condição de pecadores, mas Deus é poderoso para perdoar os seus pecados e os meus pecados. E quando Deus perdoa, Ele perdoa por inteiro. Não há vil pecado que o homem possa ter cometido que Deus não possa perdoar e não possa salvar. Mas a coisa vem do Senhor, vem de Deus. Então Deus foi lá, usou o anjo, tocou nos lábios de Isaías, e Isaías foi santificado e purificado, louvado seja o nome do Senhor. Uma tipificação do sacrifício de Jesus. Jesus foi sacrificado, foi moído ali na cruz do Calvário, né? E esse sacrifício, esse sangue derramado, nos santificou e nos purificou. Todo aquele que crê no sangue de Jesus derramado, na morte de Jesus, na sua ressurreição, tem todos os seus pecados perdoados instantaneamente. Não é nada que é progressivo, não, o pecado é perdoado, né? Nós fazemos um clamor pelo sangue de Jesus, Ele nos perdoa. Então nós estamos aqui na presença de Deus, né? Vestidos, porque Isaías falou assim: eu não tenho nem vestes para estar na presença de Deus. Não é isso que nós pensamos, né? Você vai numa festa, imagina a festa ali do casamento do príncipe Harris com a mulher dele ali, né? As pessoas que estão vestidas, como é que elas estão vestidas, né? Será que nós estamos preparados de uma hora para outra para estar num evento assim? Será que nós estamos preparados, inclusive, para estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É Ele que nos dá as vestes. Assim como Adão e Eva estavam ali, nus, com aquelas folhas de figueiras, o Senhor já tinha sacrificado o cordeiro e já tinha feito as peles de animais para cobri-los, para que eles pudessem ter o acesso direto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos ali essa etapa, né? Porque quando nós chegamos perto de Deus, nós nos damos conta de quão pecadores nós somos. Quanto mais perto você chega de Deus, quanto mais perto eu chego de Deus, eu me reconheço como pecador, como um homem miserável, como um homem que não é digno de estar na presença dele. Esse é um processo normal da conversão do homem. Enquanto o homem chega na presença do Senhor achando que ele é muita coisa, né? Se Isaías chegasse diante do Senhor com as credenciais dele: olha, eu sou da tribo de Judá, eu sou sobrinho do rei que morreu, isso não adianta nada. Isso não adianta nada. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos purifica. Mas quando Ele faz isso por inteiro. Então Ele vai ali, santifica e purifica Isaías. Meus irmãos, a gente vê aqui no decorrer do texto que certamente uma alegria invadiu o ser de Isaías, de tal maneira essa alegria, meus irmãos, que eu não sei se você já sentiu essa alegria no coração da presença de Deus, mas louvado seja o nome do Senhor, é hoje que você vai sentir essa presença, que vai penetrar em seu coração, em sua mente, vai purificar e vai apagar todo o seu passado. Não importa o que você fez, não importa as condições que trouxeram você até aqui, não importa a perda que você tem para chegar até aqui. Muitas pessoas têm que perder emprego, muita gente tem que perder o seu futebol, né? Tem que perder a sua jogadinha de final de semana, a sua praia, né? Alguma coisa nós temos que perder para estarmos na presença do Senhor. Amém. E não importa aquilo que você deixou para lá, importa o que o Senhor vai fazer com você daqui para frente. Essa alegria que Isaías sentiu, o Senhor, Ele vai lá e fala com Isaías. Olha que coisa maravilhosa, né? Isaías foi ao templo, Isaías estava numa crise, Isaías vê o Senhor, ele vê a presença do Senhor, se vê como pecador, e ele se enche do Espírito Santo, e ele ouve a voz de Deus falando com ele. E Deus fala assim: a quem enviarei? E quem irá por nós?
Olha só, tinha uma missão para ser executada na terra. Havia uma missão para ser executada na terra. E Deus brada desde o seu altar, do lugar altíssimo onde ele habita, e fala: a quem enviarei e quem irá por nós? Imagina um ambiente, estava cheio de anjos e serafins. E olha a ousadia daquele menino. Olha a ousadia de Isaías, estava cheio do Espírito Santo, falou: ei, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a ousadia dele, com anjos ali circulando, né? Que poderiam ser usados, aqueles anjos com 6 asas, aquela movimentação toda que estava naquele templo. E provavelmente o Senhor está fazendo um chamado para algum de nós aqui, né? Que não importa como nós falamos, a maneira como você chegou aqui, mas você ficou cheio do Espírito Santo e falou assim: olha, eis-me aqui. Olha, tem uma cidade de Los Angeles que está cheia de iniquidade, tem um monte de gente perdida, né? E precisa ser mandada uma mensagem para eles. Quem é que vai? Quem é que vai? Será que você está na posição de dizer: ei, eis-me aqui, envia-me a mim? O Senhor já me purificou, o Senhor já me santificou. O que está faltando então? Se Deus já te santificou e te purificou, o que precisa mais? O que precisa mais? E olha, Deus falou com Isaías, Isaías falou com Deus: envia-me a mim. Deus falou assim: então tá bom, então vai. E Deus não só enviou Isaías, como deu a mensagem para Isaías. E é assim que o Senhor faz. Deus envia a mensagem. Deus usa um homem falho e pecador como nós para enviar uma mensagem da parte dele para o povo. Aleluia. E nós vemos que Deus fala de várias maneiras. E quando nós estudamos, por isso que nós fazemos um apelo aqui, meus irmãos, se cheguem perto do Senhor, né? As reuniões que nós fazemos do grupo das mulheres ali, as mulheres estão mais fiéis ali na presença, têm aprendido da parte de Deus, têm aprendido como é que Deus está falando com o homem, das diversas maneiras que Deus fala com o homem, em diversos públicos diferentes. Sabia disso? Esse aqui é um público específico que Deus está falando. Não é por acaso que nós estamos reunidos aqui neste lugar ouvindo essa palavra. Os irmãos têm ideia disso? Existem vários públicos. Na contemporânea Isaías, havia ali Amós, havia ali, nós estudamos, né, sobre Jonas. E olha só a diferença. Jonas e o Isaías eram contemporâneos. Jonas foi diferente. Jonas, o Senhor falou assim: ó, Jonas, vai lá para uma cidade chamada Nínive, que é uma cidade de gente ímpia, gente malvada, né? Vai lá e prega uma palavra de juízo para essas pessoas, para que elas saibam que vai ter um juízo sobre lá, porque o pecado deles está subindo diante do meu altar, e eu vou mandar morte para eles. Jonas não queria ir. Jonas falou: não, essa gente ruim eu não quero pregar, eu quero pregar só para gente boa. Talvez eles sejam como a gente, né? A gente só quer pregar para gente boa. Né? E Jonas não queria ir de jeito nenhum. Deus forçou ele a ir para lá. Aconteceu uma série de coisas na vida de Jonas que culminou em ele pregar a palavra. E sabe o que aconteceu com a palavra que Jonas pregou lá em Nínive? 100% das pessoas se converteram em Nínive. Foi o maior pregador de todos os tempos. Nenhum lugar alguém pregou e 100% das pessoas foram convertidas. Só que Jonas saiu daquela cidade e ele saiu descontente. Ele não queria que as pessoas se convertessem. Olha que coisa terrível. E agora, voltando para Isaías, a mensagem era diferente. A mensagem era o seguinte: olha, vá lá para eles e prega de tal maneira, fala assim, ó, vocês vão ouvir, mas vocês não vão ouvir nada. Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Eu vou falar o coração de vocês, mas o coração de vocês vai estar duro e vocês não vão deixar penetrar a palavra no coração de vocês. Olha isso. Aí Jonas, acho que Isaías ficou pensando assim: peraí, Senhor, eu vou pregar uma mensagem para um povo que se dizia crente, porque ali Judá eram os que estavam mais crentes, mais próximos de Deus ali, né? Diferente do povo de Israel, que já tinha totalmente se voltado para a idolatria. Agora, como é que é isso, Senhor? Eu vou pregar uma palavra e as pessoas vão escutar a palavra, mas não vão ouvir, não vai penetrar no ouvido delas, o coração delas não vai ser convertido, porque o coração delas está duro. Ele falou assim: é isso mesmo, você vai falar isso aí para eles, que eles vão ouvir e não vão entender, eles vão ver e não vão enxergar. Olha que coisa doida. Mas, Senhor, até quando? Isaías pergunta: até quando? Sabe até quando? Até que a terra esteja devastada e desolada. Ele já estava anunciando ali que Judá ia ser invadida pelos babilônios, né? Que era um reino que não era nem a Síria, hein? Eram os babilônios, que eram de mais longe ainda.
ia vir ali, ia levar cativo o povo, ia fazer uma devastação, uma destruição total na vida deles. Olha a mensagem que Isaías tinha na mão, gente. Olha a mensagem que Isaías tinha na mão. Ó, vocês vão perder tudo que vocês têm. E ó, vocês vão ser exilados, vocês vão ser tirados da terra, as casas de vocês vão ser invadidas, né? Vão ser queimadas, o templo vai ser queimado, e essa palavra vai ser pregada até que isso aconteça. E mesmo que sobre 10% de remanescente da cidade, esses 10% vão ser destruídos também. Olha que coisa. E a gente fica pensando, mas como assim? Como assim? Muita gente pensou, eu queria pregar uma palavra para que todo mundo se convertesse como Jonas. Aí tudo bem, mas todo mundo se converteu e Jonas não, né? Jonas estava com o coração totalmente longe e insensível ao necessitado. Ou então eu vou pregar uma palavra que as pessoas vão ouvir, mas não vão escutar. E olha como isso foi pregado 700 anos antes de Jesus. E isso aconteceu até o tempo de Jesus, em que Jesus trazia a palavra do reino de Deus, e tinha os religiosos ali, ouviam Jesus e não escutavam. Eles tinham o coração endurecido, ainda daquilo que Deus proferiu. Deus proferiu, eles vão ouvir e com os ouvidos e não vão escutar. A semelhança dos ídolos que Israel se prostituiu, os ídolos são aqueles bonecos, né, que são colocados, que são feitos à imagem de homens e mulheres, né, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Então Deus estava falando assim, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Só que Deus, Ele dá uma esperança, Ele dá uma esperança daquilo que o homem não tem ideia, porque Ele fala assim, olha, assim como o carvalho e como outra planta que Ele fala aqui, o berimento, alguma outra árvore, né? Quando você pega e corta a árvore, imagina o seguinte, você vai no Brasil, aconteceu muito isso, né? Tem as florestas lá, corta a árvore, derruba a árvore, mas vai sobrar um toco. É desse toco que todo mundo olha e fala assim, não, de um toco não sai nada, né? De um toco alguém espera que saia fruto. Fala assim, ó, desse toco vai ser a semente para que floresça de novo, novamente, e que para o povo venha reconhecer a Deus como seu único Salvador, Jesus Cristo. Aquele toco, né? Imagina um deserto, um toco ali no meio do deserto seco. A palavra em Isaías, ela fala que Jesus, né, que ele dá detalhes sobre o nascimento de Jesus, 700 anos antes de Jesus vir, né? E diferente de como é pintado Jesus nos quadros, muitas vezes de igreja, tem aquele quadro bonito, né? Daquele homem loiro, alto, né? Com a pele, parecendo uma pele de bebê, os olhos perdidos, né? Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver. Isso é a imagem romana de Jesus. Jesus, a palavra diz em Isaías, ele era como a raiz de uma terra seca. Jesus não era bonito, não. Jesus não era bonito. Não havia beleza ou formosura que as pessoas olhassem para Jesus e o desejassem. Raiz de uma terra seca, contorcida ali, mas daquela raiz, daquele renovo, né? Ele falou assim, olha, é da semente de Jessé, né? Que era o pai de Davi, que foi a promessa de Deus que através da semente de Davi ia vir aquele que ia ser o Messias, o enviado de Deus para a solução total dos problemas do homem, para o resgate do homem, a presença de Deus, para que Deus pudesse ser manifesto, assim como foi manifesto a Isaías, e assim como ele está aqui neste lugar, né, num alto e sublime trono, e os anjos do Senhor estão passeando aqui, para que a gente tivesse essa oportunidade de ter essa presença aqui conosco, e foi de algo que para o homem é desprezível. A palavra de Isaías fala que Jesus, as pessoas passavam por ele, imagina Jesus na cruz ali, todo machucado, ferido, com uma cruz, né, com uma coroa de espinhos ali, enfincada em sua cabeça, que foi para escarnecer dele, que os romanos fizeram, né? Ah, ele é o rei dos judeus, dá uma coroa para ele. Pegou aquela, já viram aquela coroa de Cristo, né? Que é um negócio que ele já estava todo machucado, e colocaram aqui, o sangue dele vertia, as pessoas passavam e maniavam a cabeça, desprezado. Esse aí, quem é esse daí? E era o rei dos reis, era o Senhor dos senhores, aquele que é devido a toda a honra e toda a glória, né? Que o homem desprezou, mas é através dele, é através de Jesus Cristo,
que nós temos esse acesso ao nosso Deus. Ele faz um trabalho de transformação e de purificação nas nossas vidas. Ele perdoa os nossos pecados. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós ainda estaríamos perdidos em nossos pecados. Mas Ele fez isso por nós. E Ele está presente aqui nesse meio. E nós temos que fazer uma escolha. Nós vamos nos portar como os fariseus, como aquele público a qual foi destinada aquela palavra, né? E nós vamos, não, eu quero manter meu coração fechado. Eu não quero que a palavra penetre no meu coração. Nós vamos nos comportar assim? Não, eu quero ainda servir ao Deus desse mundo. Eu quero ainda servir as riquezas desse mundo. Não, as riquezas desse mundo, os meus afazeres são muito mais importantes do que a presença de Deus na minha vida. É assim que nós vamos nos comportar? Ou nós vamos permitir nos render àquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas, é aquele que fez um plano, aquele que criou cada um de nós com um propósito de bem. O propósito de Deus, né? Mesmo quando Deus aplica esse juízo, Ele aplicou o juízo para que as pessoas compreendam, né, a necessidade de se voltarem a Cristo, a terem a experiência que Isaías teve com o Senhor, de ver a glória do Senhor. Olha, meus irmãos, nós falamos aqui, é possível o homem ver Deus. Nessa nossa vida aqui, nessa nossa condição, seria impossível nós termos contato com a essência plena do Senhor, porque Deus é Espírito invisível. Ele habita nas altas luzes inacessíveis ao homem, mas Ele permite a nós, né, a mostrar parte da sua glória, e nos dá a esperança e a certeza de que nós, morrendo em Cristo, nós veremos o Senhor na eternidade, assim como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa é feita para o homem, essa promessa é feita para mim, essa promessa é feita para você, essa promessa é feita para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para que nós esclareçamos a eles que culto é esse. Qual é a razão que, vó, qual é a razão que você está indo para o culto? Explica para ele. Mãe, pai, qual é a razão que você se reúne para adorar esse Deus? E mostra para ele, porque através da sua vida, o teu filho, o teu neto, o teu amigo, ele vai ver a glória de Deus refletida no teu rosto. Olha, Deus, ele fala para o povo de Israel, que ele retrata o povo de Israel como a menina dos seus olhos. A igreja de Cristo também é a menina dos olhos de Deus. E sabe por que ele fala da menina dos olhos? Você já chegou a olhar alguém bem de frente assim, olho no olho? O que você vê quando olha para o olho da pessoa que está bem próxima de você? Você vê a você mesmo. Você vê a você mesmo. Então Deus, Ele quer ter essa proximidade, esse relacionamento conosco, tão grande, tão próximo, que Ele possa ver Ele mesmo em você. Olha que coisa maravilhosa. E quando Deus fala assim, olha, não mexa com a menina dos meus olhos, né? Quem é que permite, né, se eu chegar perto de vocês assim, e for com o dedo em direção ao teu olho, né? As pessoas, não mexe na menina dos meus olhos. É precioso para Deus. Cada alma aqui é preciosa para Deus. Se você aceitar Jesus, eu não sei se você aceitou ainda o Senhor Jesus. Eu não sei se você ainda precisa perder alguma coisa. O que você precisa perder? Na verdade, eu te falo que você não precisa perder nada. Você só tem a ganhar. Mas muitas vezes nós nos apegamos a pequenas coisas, nós nos apegamos a condutas, se eu parar de tomar a minha cerveja, se eu parar de ir para o meu futebol, você coloca coisas pequenas dessa vida e olha, isso não te faz diferente da maioria do ser humano. O ser humano, ele vende a sua bênção por nada, por coisas fúteis, vis desse mundo. Os dois irmãos, né, Jacó e Esaú, eram irmãos gêmeos, né, filhos ali de Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca, né? Eles eram dois rapazes, tinham características diferentes, e o Esaú, que era o mais velho, era um homem que gostava de fazer caça, ele era um homem assim, tipo, gosta de fazer o crossfit, né? Ele tem aquela natureza, né, de fazer as coisas na natureza, e com certeza era um homem da balada, né? Ele gostava de mulherada, né? Tinha as cananés lá que
né? Ele se achegava nas mulheres, e Jacó era um menino ali, ficava na cola da mãe. Jacó não saía da cola da mãe, do pai ali, né? Cuidava do rebanho ali, cuidava das pessoas, era um menino diferente, né? Tinha características diferentes. E um dia Esaú saiu para caçar, caçou nada, pegou nada, né? Porque às vezes também o ímpio também sai na balada, não pega nada, né? E ele chega totalmente frustrado ali, morrendo de fome, e ele chega na casa dele ali, no terreno que eles estavam ali, e Jacó estava cozinhando ali um guisado, fazendo um guisadinho ali. E aí o Esaú chega assim: me dá esse guisado aí, eu estou com fome. Ele falou assim: rapaz, eu não te dou não, mas a gente pode fazer negócio. Judeu é assim, né? Judeu ele gosta de fazer negócio, né? A gente faz um negócio. Aí qual que é o negócio? Pode falar aqui para mim, o que adianta, né? Fala assim: não, faz o seguinte, você me dá o direito da tua primogenitura. Esaú era primogênito. E o primogênito tinha direito à herança dobrada, né? E era uma herança material e também espiritual. E aí Esaú, ele foi aquele que desprezou a herança. Ele falou assim: tá bom, então faz o seguinte, tem um prato de lentilha ali, me dá um prato de lentilha, eu te dou a primogenitura. Ele desprezou. O homem despreza por uma coisa para saciar um sentimento passageiro. Algo que vai 1 minuto, 2 minutos, acabou. E quando ele vai ver, ele mesmo entregou. Ele desprezou, entregou a bênção de estar diante da presença do Senhor. Meus irmãos, os discípulos de Jesus eram pescadores, a maioria deles, trabalhadores simples. Não era gente doutorada, culto demais, não. Eram pessoas trabalhadoras, né? Meio rudes até. E muitos deles pescavam, eram pescadores, tinha lá a rede deles ali. E Jesus fazia um chamado, né, para as pessoas: olha, vem e segue-me. Vem e segue-me. Um chamado assim contundente, né? Como que pode alguém falar assim: olha, vem e segue-me? A pessoa pega, larga tudo que está fazendo e segue. Teve Mateus, que tinha um cargo importante. Ele era o auditor fiscal da Receita, hein? Mateus era auditor fiscal da Receita. Tinha um salário bom, né? Salário digno ali. Muitos tinham a fama de que roubavam, inclusive. Além do que eles tinham que coletar, eles pegavam mais uma parte para eles. Jesus chega para ele e fala assim: olha, Mateus, vem e segue. Mateus largou tudo e foi. E seguiu Jesus. Mateus, a gente pode ver que ele deixou uma grana aí. Deixou uma vida bem sossegada para ele. Mas a maioria dos pescadores lá, eles tinham redes furadas. Eles estavam construindo uma rede furada. E Jesus fala: vem e segue. Ele falou assim: não, estou indo. Foi. Mas deixou a rede. Uma rede só. As coisas dessa vida são redes furadas. São redes furadas. Não servem para nada. Não servem para nada. Ah, então eu vou largar tudo. Não. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está casando, enquanto você está estudando, serve a Deus. Serve a Deus. Coloca a Deus só em primeiro lugar na tua vida. Depois você vai seguir todas as outras coisas. E você pode ter certeza, porque isso é uma promessa de Deus. Quando você faz aquilo que Deus coloca na palavra dele, né? Buscar primeiro as coisas celestiais e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O homem não faz isso, ele fica rodando em círculos. Ele vai: não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar o não sei o quê, mas se eu não pagar aqui, eu tenho que buscar ali, eu tenho que pegar emprestado aqui, e ele fica em círculos e não sai do lugar. Larga tudo e busca Deus. Muitas vezes a gente pensa: puxa, domingo de manhã podia estar dormindo, podia estar indo na praia, podia estar fazendo o meu trabalhinho aqui para pegar o meu pão aí no final e tal. Faz o que Deus está te falando, busca Ele primeiro, para você ter essa experiência maravilhosa que Isaías teve, para que o Espírito Santo seja derramado em seu coração. E Deus, Ele derrama sem medida. Sem medida. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem esse negócio: não, você é rico, então vem para cá. Você é pobre, vai para lá. Você é branco, vem para cá. Você é negro, vai para lá. Não, Deus, Ele pega todas as pessoas. A palavra diz em Apocalipse capítulo 3 que Jesus está às portas. E a palavra em Apocalipse, ela é muito simbólica, né? Ele fala assim que Jesus está batendo na porta do coração. Ele está batendo insistentemente, desde que você nasceu. Ele está batendo na portinha ali. Jesus, Ele é cavalheiro. Ele não arromba portas. Ele, insistentemente, Ele bate. E Ele fala assim: olha, eu estou batendo na porta do coração. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra
né? E abrir a porta, ou seja, abrir o teu coração, né? Porque a palavra diz que o homem tem um coração duro, não penetra nada no coração do homem, mas você pode se render a Deus, você pode ouvir a palavra dele. Primeira etapa, vocês estão vindo aqui, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Está havendo aqui espiritualmente uma movimentação, como nós falamos, os anjos, né, batendo as suas asas, os anjos ardentes, né, os serafins, né, que estão ali assistindo diante de Deus, e o Espírito Santo está sendo ali derramado. Você aceita isso? Você aceita que o Espírito Santo seja um revestidor no teu coração? Você aceita que ele penetre no teu coração? Se você aceita, você pode ter certeza, nesse momento você vai ser santificado e purificado. E por mais que alguém possa apontar, olha, não, esse aqui não, ou essa não, porque eu conheço ela, eu conheço o passado dela. Sabe o que Deus fala? Dos teus pecados eu não me lembro. Ele lança no fundo do mar. E ele não faz menção. As pessoas podem continuar falando, você era isso, você era aquilo, mas Deus não aponta você. Deus não expõe você, Ele quer você perto, Ele quer você, para Ele se ver, né? Porque Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. O homem distorceu a imagem e semelhança de Deus, buscando outros deuses, buscando demônios, e servindo a outros demônios, que escravizam o homem. Porque se as pessoas pensam, né, que vou chegar perto de Deus aqui, eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo, eu vou ter que me comportar assim, vou ter que andar com a Bíblia embaixo do braço. Você acha que é grande coisa isso? Vai ver o que os demônios fazem com as pessoas que servem os demônios. Vai ver o que eles cobram das pessoas. Eles dão pequenas coisas, né, passageiras dessa vida, dão fama, dão dinheiro, dão uma série de coisas, mas vai ver o que ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar a tua alma, ele vai te aprisionar. Só que nessa hora, o Senhor dos Exércitos, Ele é todo poderoso, não há poder acima do poder de Deus, e toda maldição, todo trabalho de macumba, toda feitiçaria vai por terra em nome do Senhor Jesus. Não há potestade, não há poder que seja o mínimo, uma faísca diante do poder de Deus. Basta você dizer sim. Hoje, meus irmãos, é um dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia em que o Senhor está aqui presente. E se você quiser, você pode vir à frente. E não importa, não se importe com o que está acontecendo aqui. Não se importe com as pessoas. Não se importe se você vai estar se humilhando, se você vai estar... Não importa. É você e Deus. Os anjos estão aqui assistindo. Aqui está reunido o povo de Deus. O corpo de Cristo está aqui presente. Não perca tempo. Não deixe para amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. A gente fica pensando, né? Quando teve aqui em 2001, muitos aqui não estavam vivos, ou eram muito pequenos, né? Teve o atentado às Torres Gêmeas de Nova York, né? Aí morreram mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas instantaneamente morreram ali. Imagina que coisa trágica, né? Imagina que coisa trágica. As pessoas foram trabalhar como um dia normal. Elas saíram de casa, como todos os dias, às vezes atrasado, às vezes, né, preocupado com as coisas que estavam na vida, com dívidas, vou casar, estou me separando, né, estou com as minhas atribuições, e as pessoas não sabiam que aquele era o último dia da vida deles. Imagina se a gente fosse possível, né, um de nós aqui voltar no tempo, um dia antes de eles irem trabalhar, e você tinha uma palavra para dar para a vida deles. Você sabia que eles iam morrer, eles não sabiam. Qual era a palavra que você ia dar para eles? Qual que era a palavra? A palavra era assim, olha, se você se converter a Cristo, você vai ficar milionário. Você vai trocar de celular, né? Você vai ter um carro novo. Para quem vai morrer amanhã? Essa palavra tem algum efeito na vida da pessoa que vai morrer amanhã? Não tem nenhum efeito. Mas olha, como se fosse o teu último dia, como se fosse o meu último dia. Somente aceita o Senhor Jesus. Ele foi o teu Criador. Ele criou você no ventre da tua mãe. A palavra diz que Ele teceu você. Como se fosse pegar os tecidos ali, costurando cada órgão seu, que era informe ainda.
né? Hoje ainda tem a ultrassonografia, né, que dá para a gente ver alguma coisa, mas ninguém sabe como está acontecendo aquilo. Dá para evidenciar, né, o crescimento. Hoje em dia tem até 3D. Você pode ir lá ver, já projeta o menino, a menina, tal, já dá para projetar quando ele tiver 15 anos. Mas não, Deus, ele foi formando você em cada detalhe, e ele formou você com amor, um amor que a gente não compreende, o amor de Deus, o amor ágape, é um amor que não tem nada em troca. Ele faz antes da gente merecer. Ele tem a providência para o nosso problema antes do problema acontecer. O homem costuma buscar em tantas coisas, né, a solução, quando tem o que soluciona todos os problemas, com uma única palavra. E as pessoas deixam isso para a última hora. Mas se é a tua última hora, não tem problema, vem. Não tem problema se você retardou esse momento, não tem problema, vem para a presença do Senhor e Ele vai fazer essa obra na tua vida, de uma tal maneira que essa alegria vai encher o teu coração como você nunca sentiu antes. Ele vai resplandecer a luz dele no teu rosto. Essa é a oração que o povo de Israel fazia, né? Que Deus te guarde e que Deus resplandeça a sua luz no teu rosto. Olha que bênção maravilhosa. Você vai ser fonte de água viva. Você não só vai ser salvo, limpo e purificado, como você vai ser fonte de água viva para lançar essa fonte para todo mundo que estiver ao teu redor. Aonde você estiver passando, as pessoas vão ser abençoadas pela tua presença. Olha que coisa maravilhosa, olha que bênção, olha que bênção. E muitas vezes você está trocando por nada nesse mundo, por nada. O que Deus te pede? Ele te pede uma coisa, Ele te pede exclusividade. Aí é um negócio difícil para nós, né? Exclusividade não, Senhor. Tem tanta coisa. Exclusividade. A adoração é só para Ele. A adoração não é para homens. A adoração não é para trazer fama para ninguém, como homem. A adoração única é devida a Ele. E Ele não tolera que você vá buscar em outro lugar. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que eu estou me estendendo, pastor, mas eu tenho que falar isso. Muitas vezes, né? Muitos de nós aqui temos filhos, né? E eu sei que cada um de nós tem um carinho muito grande pelos filhos. Nós temos um amor muito grande pelos filhos. Nós somos capazes de dar a vida para os nossos filhos, sim ou não? Você dá a vida para o seu filho? Eu tenho certeza. Quem está aqui, eu tenho certeza que está aqui. E se alguém, por enquanto, não tem filhos, mas sabe o que é, porque é filho, né? E sabe o amor que o pai e a mãe têm por você, você confia nele, né? Agora imagina, você cria teu filho, né? Aquela febre que ele tem, você levanta de madrugada, né? Quem é que faz isso? Né? É desde o parto, né? O parto, a mulher tem o filho 9 meses ali, muda toda a vida dela, os hormônios estão tudo confusos, né? Aí a mulher vai ter o parto, aquelas dores de parto, meu Deus do céu, parece que eu vou morrer, né? Era para que aquela dor toda, quando ela visse o filho, que ela quisesse matar o filho, né? Olha o que ele fez comigo. Mas sabe o que acontece? Nesse momento do parto, o Senhor coloca um hormônio na mulher, que é o hormônio do amor. É o hormônio do amor, que a mulher tem todas aquelas dores, e ela olha e fala assim, ela fica apaixonada pelo menino, ela fica apaixonada pelo filho, que provocou dor nela. Esse é o amor de Deus que coloca no coração do homem. Agora imagina aí, a mulher vai lá, o pai também cuida do filho, o menino está doente, né, está ruim, tem uns que tem problemas e uma série de coisas, vai cuidando, né, e a gente sabe, né, do preço que é aquilo ali. Aí chega uma outra pessoa, né, que o menino já está grande, já está criado, já está bem vestido, já está gordinho, né? Aí vai alguém lá dar um pirulito para ele, alguma coisa gostosa, doce, né? Aí sabe o que aquele menino fala? Ele fala assim, olha, esse que me deu o pirulito aqui, esse é meu pai. Como? Oi? Não, esse é meu pai. Ele me deu um pirulito. E aquele que te cuidou, aquele que criou você, né? Imagina a dor do pai e da mãe e fala assim, peraí, ele está falando isso? Ele está falando isso, que o outro é o pai dele? É o outro que é o bom? A palavra diz, meus irmãos, que Deus tem ciúmes da gente. Nós temos ciúmes, né, dos nossos filhos. Deus tem ciúme das nossas almas. A nossa alma é preciosíssima. A salvação do homem é caríssima. Ela custou o sangue de Jesus, o sangue de alguém que era puro, que nunca pecou.
aquele sangue que era o Filho de Deus, né? O amado de Deus, porque a palavra diz que Deus só teve um filho, o único filho, unigênito. Ele entregou o melhor dele por nós, enquanto a gente estava ainda naquele negócio de eu quero fazer balada, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero roubar, eu quero fazer contratos ilícitos aqui, eu quero fazer um monte de coisa errada. E Deus já tinha morrido por nós. Já tinha morrido por nós. Meus irmãos, mais uma vez eu vou passar a direção para o pastor, mas hoje é o dia. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Venha aos pés do Senhor e deixe Ele fazer essa obra. A obra é Deus que faz na sua vida. Aleluia. As coisas que precisam ser arrumadas, né, na sua vida, Ele vai colocar em ordem. Eu sei que você às vezes está numa situação tão confusa que você não consegue colocar as coisas em ordem. Deixa Ele fazer isso. Se você não conseguiu fazer direito até aqui, você pode ter certeza que Ele vai fazer muito melhor. Então por isso não perca tempo. Eu vou passar, pastor, em direção do Senhor, que o Senhor nos abençoe com a sua boa palavra. Glória a Jesus. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Que palavra bonita para o nosso coração nessa manhã, não é verdade? Eu quero fazer alguns convites nessa manhã, enquanto nós nos preparamos. Eu vou deixar você sentado ainda mais um minuto. Nós vamos almoçar aqui mesmo, né? Então, já você vai matar a sua fome do corpo. O pastor Radinei estava pregando, como sempre, essa linda mensagem apresentando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muito simples. Eu me lembrei de dois testemunhos bastante interessantes. O primeiro foi de um irmão nosso lá da Flórida, que já vivia nos Estados Unidos por mais de 15 anos. E ele desenvolveu um problema muito sério no estômago. Ele já era muito bem de vida aqui nos Estados Unidos, já tinha uma condição muito boa, e ele começou a ir nos melhores médicos que tinha na Flórida. Ele gastou milhares de dólares. Ele gastou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, fazendo radiografia, CT scan, foi em especialistas, foi em diversos tipos de especialistas. Alguns falaram que ele tinha câncer, outros deram para ele 3 meses de vida, né? E por fim ele decidiu deixar tudo aqui nos Estados Unidos e ir para o Brasil se despedir da família, porque os médicos americanos, a melhor medicina do mundo, os melhores técnicos de exames do mundo, disseram para ele que o que ele tinha não só era raro, mas era fatal. Quando ele chegou no Brasil, a mãe dele insistiu com ele: mas meu filho, vá no nosso médico de família, vai lá dar uma olhadinha, de repente ele acha o que você tem. Falei: mãe, imagina, se os médicos dos Estados Unidos não achar, não é? O que esse simples médico brasileiro vai achar que eu tenho? Quando ele foi no médico, o médico olhou para ele e falou assim: você já tomou um remédio para lombriga? Claro que não. Meu amigo, você está com verme. Toma esse remedinho aqui e fala comigo na semana que vem. Diz que ele tomou o remédio, deu um revertério dele em casa, uma diarreia de 3 dias. Na semana que vem ele volta no médico e falou assim: rapaz, deu certo, né? Você está limpinho por dentro. Era só lombriga. Sabe, você está gastando muito tempo com muita coisa sofisticada. Você está gastando muito tempo com pensamentos muito filosóficos. Você está montando uma ideia tão complicada da vida. Você precisa tomar só um remedinho simples, que há milhares de anos já estão se pregando. Você só precisa de tomar Jesus. Seu problema é simples. Não vai num lugar muito complicado, não. Ah não, se você vier aqui nessa terapeuta, ela vai... Não, vai na terapeuta, mas se contente com Jesus. Olha, vá no médico, mas se contente com Jesus. Jesus é medicina suficiente para você. Senão você vai terminar como esse outro irmão que chegou na porta do nosso pastor Cássio. Amanhã, aliás, é aniversário dele. Não se esqueça de mandar uma mensagem para o pastor Cássio, amanhã é aniversário dele. O pastor Cássio se converteu na nossa igreja, no Ministério do Belém aqui nos Estados Unidos. Hoje é vice-presidente da igreja, que coisa, né? E o pastor Cássio conta que alguns anos atrás ele estava já servindo a Deus na igreja em inglês. E
chegou um rapaz na casa dele, algum amigo dele de trabalho, uma pessoa muito bem postada na sociedade, lá na Flórida, um americano. E ele chegou na porta da casa dele, quase que derrubando a porta. A hora que ele abriu a porta, esse homem, urrando de chorar, abraçou o pastor Cássio. Ele falou assim: eu não quero entrar na sua casa, Cássio, me atende na garagem. Ele abriu a porta da garagem, sentaram os dois lá e ele copiosamente chorava. Quando esse homem terminou de chorar, ele falou assim: Cássio, minha esposa me pediu divórcio. Por que, meu amigo? Ele falou: eu não sei. Você está vendo aquela BMW ali fora? Uma 740. Quem conhece? Menino que gosta de carro sabe que BMW que é, né? Ainda mais alguns anos atrás ainda era mais. Eu trouxe essa BMW hoje de presente para ela. E um relógio de marca mais caro que tinha. E a hora que eu entreguei na mão dela junto com a chave do carro, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e me pediu o divórcio. E eu perguntei para ela por quê. Por que ela estava fazendo isso? E ela falou assim para mim que na ânsia de conquistar todas essas coisas, eu esqueci do coração dela. E ela não queria um presente de um marido que ela não conhece, de que ela nunca teve contato. Tem muita gente que está lidando com a vida que Deus deu assim, atrás dos presentes que pode oferecer para Deus ou que pode receber de Deus, mas não conhece mais a Deus, não tem comunhão com Deus. O melhor na vida é ter comunhão com Deus. Olha só, Jesus disse assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É por isso que esse hino diz assim, fique de pé por gentileza. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Eu quero convidar você para receber um coração novo de Deus hoje. Você sabe que você precisa voltar para Jesus. Você sabe que a sua vida esteve fora dos caminhos do Senhor há muito tempo. O dia do seu retorno é hoje. Hoje não tem segundas intenções, não tem subterfúgio. Eu não estou oferecendo para você chave de carro, lugar no púlpito, não estou te dando green card, não estou te dando uma casa no céu. Eu estou oferecendo hoje para que você restaure a sua comunhão com o seu Deus, com o Senhor da sua vida. Eu quero convidar você à frente. Se você hoje quer voltar para Jesus, ou que você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer marcar na agenda do seu coração assim, ó, 25 de outubro de 2025, foi o dia que eu ofereci a minha alma para Deus. Eu já ofereci a minha alma para muitas pessoas. 26? Glória a Deus. Eu já ofereci a minha alma para muita gente. Eu já ofereci a minha alma até para o diabo, mas hoje eu ofereço a minha alma para Deus. A minha alma é do Senhor. Você vai marcar na tábua do seu coração essa data. E Deus e você vão sair daqui de mão dada. E vocês nunca mais vão deixar a mão um do outro. Aleluia. Hoje é o seu dia. Hoje é a sua vez. Hoje é a sua história. Se você quer restaurar a sua comunhão com Deus, você quer convidar Jesus para morar na sua vida mais uma vez, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu vou cantar 30 segundos. Se você é essa pessoa, eu quero chamar você à frente para me orar por você, em nome de Jesus. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus, nós temos um casal aqui na frente, mas ainda falta você. Por muito tempo você andou desviado dos caminhos do Senhor. A sua solução é essa medicina simples.
é voltar a ter comunhão com Deus e com Jesus. Eu vou te dar mais 15 segundos, o nosso tempo já foi muito mais do que eu queria. Mas eu quero insistir com você nessa manhã. Faça um compromisso. Pastor, eu não posso fazer um compromisso de onde eu estou? Claro que você pode. Você pode fazer um compromisso de onde você quiser. Mas se você der um passo à frente, é como se você estivesse tomando um compromisso diante dos homens. E aquilo que você faz diante dos homens é honrado perante Deus. Para a glória do nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pode ele acompanhar, fazendo. Senhor, no nome de Jesus, teu filho, Senhor, nós apresentamos ao Senhor, Pai, as vidas dos teus filhos que estão aqui. Ah, Senhor, o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, Senhor. Nós depositamos e o Senhor guarda. Senhor, Pai, às vezes nós colocamos, ó Senhor, Pai, o depósito no banco, Senhor, Pai, mas a inflação vem e acaba com o nosso depósito. Nós guardamos em barras de ouro, Senhor, Pai, as coisas mudam no mercado, alguém entra na nossa casa e rouba, Senhor, mas diante de Ti, a Tua palavra diz, ó Pai, que o nosso depósito é guardado, porque o Senhor guarda, Senhor, Pai, o nosso depósito. Senhor, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho, Senhor, apresenta a vida dos meus irmãos e amigos, Senhor. Senhor, Pai, que decidem um compromisso contigo, algo novo, Senhor, Pai. Alguns deles oraram essa semana, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala com a minha vida, Senhor, Pai. Toca a minha alma, Senhor, Pai. Senhor, Pai, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo outro, Senhor. Mas hoje, Senhor, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, Pai, hoje a canseira é removida. O peso do inferno, Senhor, Pai, é tirado. Hoje o Senhor, Pai, escreve o nome no livro da vida, Senhor. Hoje o Senhor restaura a comunhão, Senhor, Pai. Hoje o Senhor faz algo novo e é para a glória do Teu nome. Assim como Isaías foi restaurado, Senhor, Pai, como uma tenaz na boca. Assim agora o Senhor toca a cada um, Senhor, Pai, como uma tenaz e tira, Senhor. Tira, Senhor, a iniquidade, tira o pecado, Senhor, Pai. Tira a malignidade, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Senhor. Nós repreendemos, ó Senhor, Pai, trabalhos, ó Senhor, que foram feitos contra a vida dessas pessoas, ó Senhor, Pai. Senhor, Pai, programações malignas que foram feitas, ó Senhor, para destruir a casa dessas pessoas, ó Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, ó Senhor, Pai, a vida é restaurada, Senhor, Pai. O processo é mudado, Senhor, Pai. A vida é trocada e o laço está quebrado. Na autoridade do nome de Jesus, ó Senhor. As entidades que achavam que tinham poder, Senhor, Pai, hoje elas caem por terra, Senhor, Pai. Senhor, Pai, o inimigo que achou que tinha vencido, Senhor, Pai, hoje ele é derrotado para a glória do nome de Jesus. Isso aqui, Senhor, Pai, não é propaganda de marketing, Senhor. Isso aqui é a autoridade do Teu sangue sobre a vida das pessoas, ó Senhor, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, ó Senhor, Pai, recebe na vida deles, ó Senhor, Pai, a cura, o poder, Senhor, Pai, a unção. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós vamos contar o testemunho de hoje, como que houve grande salvação nesse lugar, para a glória do Seu nome, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Escute, nós vamos orar para terminar o nosso culto.